Falar de um Deus vivo, de um Deus capaz, de mover montanhas. Então é um momento de muita responsabilidade. Irmãos, hoje nós vamos fazer aqui um pequeno estudo bíblico, vamos diferenciar das pregações anteriores. Glória a Deus. Eu quero fazer esse pequeno estudo aqui juntamente com a igreja. Eu quero que a igreja me ajude hoje aqui, nessa noite, e vamos curvar nossa fronte, fazer uma oração a Deus, Senhor, nosso Deus, aqui, meu Pai, estou mais uma vez, meu Pai, na Tua presença, Senhor. Meu Deus, que não seja a minha vontade, Pai, mas que seja a Tua vontade, Senhor. Deus, me usa, meu Deus. Pai, faça de mim instrumento de vossa paz, meu Deus. Senhor, agora Tu sabes, meu Deus, que eu não sou nada, Senhor Jesus. Meu Deus, Tu sabes que eu sou como palha seca, meu Deus, que o vento leva e toca para qualquer lugar, Senhor. Mas a Tua palavra diz, meu Deus, que na Tua presença, meu Pai, nós seremos fortes, meu Deus. Aquele que confiar em Ti, meu Deus, fará prodígios maior que o Teu, Pai. Por isso aqui estou na Tua palavra, levando, Deus, nessa noite, a Tua mensagem, que aqui, cada um nessa noite que ouvir a Tua mensagem, vós saia daqui mais fortalecido do que chegou, Deus. Pai, nesse momento, nós oramos e Te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Hoje, irmãos, nós vamos falar aqui de um personagem muito conhecido, Um personagem que teve aí filme, da sua vida, Teve muitas histórias a seu respeito, de um homem super forte, que Deus escolheu para dominar Israel por 20 anos. Nós vamos falar aqui hoje, irmãos, de Sansão. É uma história muito conhecida. E o cerne dessa pregação, irmãos, é a obediência. É a obediência. Coloca isso no coração de vocês. Lembra dessa palavra, é uma palavra forte. Obediência. Obedecer ao Senhor teu Deus é a base de tudo na vida, é a base do cristão, é o alicerce do cristão. Se a igreja quiser um número de telefone e o endereço de Jesus Cristo, que hoje eu vim pagar para a igreja. Amém. Hoje eu vim trazer o número do telefone de Jesus Cristo e vim trazer também o endereço. E esse endereço nós não podemos perder de forma nenhuma, irmãos. Gabriel, coloca aí Juízes 13 a seguir. E os filhos de Israel tornaram fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Aqui. Irmãos, queridos irmãos, Sansão foi uma pessoa diferenciada de todo o povo de Israel. O livro de Juízes nos dá uma dimensão dos homens que Deus escolhia para poder governar Israel. E Sansão foi um homem diferente de todos os outros. Davi teve seus soldados, seus milhares, suas centenas para ir para a guerra. Baraque e Débora teve os seus também. Gideão teve 22, parou em 300, mas também teve os 300. Mas Sansão, igreja,
Era só ele e Deus e mais ninguém. Aleluia. Sansão seguiu uma carreira solo na vida espiritual de Israel. Sansão não tinha ninguém, Sansão só tinha Deus para estar com ele. E aqui nós podemos ver que aquele menino que Deus já tinha escolhido, ele vem de uma família cristã. Manoá era um homem cristão. Débora era uma mulher, ou a sua esposa era uma mulher de Deus. Se nós analisarmos, irmão, a mulher de Manoá estava em casa quando recebeu a presença do anjo de Deus. Então o anjo de Deus escolheu aquela família para que aquele menino viesse livrar Israel. No livro, capítulo 3 aqui, de Reis, de Juízes, nós já vimos aqui que ele disse que ela era estéril, mas que ela iria conceber a ter um filho, que seria nazireu, e que na sua cabeça não passasse navalha, não tomasse bebida forte, não contaminasse com coisas imundas. Então Deus já tinha designado como seria o caminho daquele menino. Nós sabemos, irmãos, que o nazireu tem ele de duas vertentes. Tem o nazireu, que já era escolhido de Deus, que ele viria, Deus já tinha escolhido no ventre da sua mãe. E tinha a lei do nazireado. O que é a lei do nazireado? Qualquer um de nós poderemos fazer um voto a Deus de não passar na vara da nossa cabeça, ou não fazer tal coisa que tem costume de fazer durante um tempo. Seria um voto de nazireado. Em Números, se não me falha a memória, em capítulo 6, quando o homem fazia um voto de nazireado, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, quando alguém fazia um voto de nazireado, Moisés, e ele não pode contaminar, ele não pode tocar em mortes, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo. Então, é uma série de coisas. Mas se porventura alguém morrer perto dele, ele tocar em coisa imunda que não é permitido tocar, que ele chega para o profeta, confessa o que aconteceu, o seu pecado, não é? Raspa a sua cabeça, volta para o banco e cumpre ali 7 dias, oferece ali uma oferta de uma pomba, enfim, qualquer coisa que era na época se daria. E aí, nos 7 dias, ele voltava novamente a exercer a sua função. Mas o que acontece aqui, irmãos, se a gente fazer uma junção das coisas, no mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, nós estamos vivendo uma geração diferente. Se faz um voto a Deus e quebra, ou está em pecado, não sabe chegar para o pastor, ou para a pastora, ou para o presbítero da igreja, ou quem quer que seja, que faz parte, e dizer: olha, eu pequei, eu cometi tal pecado, eu cometi tal erro, mas não, eu não posso, porque para mim é vergonha, se eu chegar para ele e falar: estou cometendo isso aqui, fica ruim para mim, não sei o que, e prefere ficar no pecado do que confessar o seu pecado. É isso que nós vivemos hoje no mundo, que metade dos cristãos, metade do povo de Deus estão doentes, irmãos. É por falta de obediência. E nós vamos ver aqui no livro de Juízes a desobediência do homem, o que é que leva. Primeiro Sansão nasce, e aquele menino cresce em Fortaleza, e aquele menino ali começa a governar Israel e passa 20 anos governando Israel. Irmãos, quando Sansão já está maduro, já está na sua fase de homem e tal, ele aí esquece que Deus existe. Ele caminha e lá, chegando ali na cidade de Timna, ele viu uma Timineia, ele viu uma mulher de Timna que pertencia aos filisteus. E aquela mulher deveria ser muito bonita, e ele invoca e fala com seu pai que ele agradou daquela mulher. E Manoá chega para ele e fala: meu filho, porventura, no meio dos nossos irmãos, no meio do nosso povo, não tem uma mulher que lhe agrada? Tinha que ser lá essa Filisteia, desse povo incircunciso,
Mas ele vira para a mãe e vira para o pai e diz: não, é só dela que eu me agrado, e é ela que eu quero. Aí, irmãos, é que está a desobediência. Muitas vezes hoje em dia, alguém está caminhando para o lado da sepultura, sem saber por que está caminhando, porque não obedece a Deus. Irmão, quero que vocês me desculpem, mas hoje, esse texto aqui já tem um certo tempo, e eu gostaria de dizer para a igreja: hoje Deus quer dar um recado para a igreja. Deus não permitiu que o verso trazer hoje aqui uma bala doce, mas trazer uma palavra de conforto para todos nós, inclusive para mim. Irmão, você não acha que nós estamos aqui também no sofá, que eu não sinto fraqueza? Irmão, quantas vezes eu estou em casa, eu já comentei para minha esposa: meu Deus, me dá vontade de não ir mais na igreja, de não pregar, de não falar mais. Estou só pó, estou só lama. Mas a primeira coisa que eu faço, eu vou para o joelho. Meu Deus, me perdoa, meu Pai. Meu Deus, me dá força, meu Deus. Meu Deus, me torna um homem forte, meu Pai. Eu preciso, meu Pai, de levar a Tua palavra. Então, irmãos, a gente precisa de cada momento se reconciliar com Deus, a cada segundo, porque nós pecamos todos os dias. Irmãos, somos vários. Eu já tenho uma certa idade, sou tentado. Imagina a juventude. Imagina a juventude como não é. Não vai dizer que o camarada ele é pastor, ele não é tentado. Ele é tentado, se brincar, cai. Ninguém é forte. O projeto de Deus, a unção é de Deus, a unção não é nossa, irmão. Nós temos que entender isso. E eu te pergunto: quantas filisteias está aí tentando um Sansão da vida? Será que você não está sendo um Sansão tentado por uma filisteia? Já parou para analisar? Já olhou as suas caminhadas da vida? Deus escolhe Sansão para livrar Israel. Hoje nós vamos falar aqui de um Sansão cabeludo, de um Sansão careca e de um Sansão palhaço. Eu não sei se os irmãos já ouviram contar a história de Sansão da sua essência, no seu conteúdo completo. Mas a história de Sansão é essa, irmão. Eu gostaria de perguntar à igreja: a igreja sabe quantas esposas teve Sansão? Alguém pode me responder? Beleza, irmãos. Então veja bem o que acontece. Sansão segue a sua vida. Quando aquele anjo aparece a Manoá, aparece a esposa de Manoá, e ela conta para o seu esposo, olhe para você ver que a família era cristã. Manoá chama a sua esposa. Quando ela conta o caso, ele vai e ora e pede a Deus para que aquele anjo voltasse e viesse falar com ele como seria o dia a dia daquele menino, como ele queria poder instruir aquele menino no caminho do Senhor. E a Bíblia diz que o anjo volta novamente. Ela estava no campo, deveria estar na roça, não sei aonde, no campo, e ali o anjo aparece a ela, e ela corre e avisa o marido, e o marido vem e perguntou a ele se ele foi aquele que esteve com ela. Ele disse: fui eu mesmo. E ele começa a conversar com ele novamente. Então se levantou Manoá, seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem lhe disse: és tu o que falaste com esta mulher, ou seja, com minha esposa? Ele respondeu: sim, sou eu. E ele perguntou: como será o dia a dia do menino? E ele respondeu-lhe o anjo: Senhor, guarde-se. Aí pergunta: então disse Manoá: quando se cumprir as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino no seu serviço? Olha que esse homem era um homem de Deus, era um homem que temia a Deus. Ele vai perguntar para o anjo como ele ia cuidar daquela criança, como seria o dia a dia e como seria o viver daquele menino. E ele vai e diz para ele novamente que ele não seja dado bebida, não tocasse em coisa morta, não entrasse em vinhas, e enfim, porque ele era nazireu, ele não podia tocar nesse tipo de coisa. Mas Sansão se envadece. Sansão era arrogante. Sansão era prepotente. Sansão, em momento algum, irmãos, na sua trajetória de vida, vocês vão ver aqui que Sansão se humilhou perante Deus, a não ser quando ele perdeu seus dois olhos. Muitas vezes, hoje em dia, existem muitos irmãos usando Davi como subterfúgio. Davi pegou. Davi matou um homem para tomar a mulher. Por que eu não posso ter um casinho
violência extraconjugal por aí. Deus perdoou Davi, por que Deus não me perdoa? E toma ele adultério, e toma ele prostituição, usando Davi como subterfúgio. E aí quer que Deus opera, e aí quer que Deus derrame milagres. Mas veja, Deus está dando um recado para vocês. Vocês querem bênção? Vocês querem ver o poder de Deus ser derramado sobre essa igreja? Vocês querem ver a vida de vocês fluir como rios de água viva? Se humilhe diante de Deus. Se entrega para Deus verdadeiramente, que vocês vão ver. Vocês vão ver coisa sobrenatural acontecer na vida de cada um aqui. De jovens, meninas, rapazes, senhores, senhoras. Porque Deus é tremendo, irmão. Amém. Irmãos, não me esqueça. Há 30 dias atrás, se tivesse acontecido comigo que passou na minha frente, eu não estaria aqui hoje falando a palavra de Deus. Porque se você entrar no Google aí e pesquisar o que faz uma cascavel, você só tem 30 minutos para chegar no médico. Eu passei um vídeo para a pastora, porque eu tenho um ditado: eu mato a cobra e mostro o pau. Eu não mostrei o pau, não, mas eu mostrei para a pastora, foi a cobra. Porque pau todo mundo tem para poder mostrar na rua. E pegar o pau, aqui o pau, vou bater a cobra. E cadê a cobra? Será que matou a cobra mesmo? Existe um monte de mentiroso, irmãos. Contando falsidade não existe. Mas eu filmei, mandei para a pastora. Eu não quis passar o filme aqui, irmão, por uma questão de humildade. Eu mostrei para a pastora, só que na hora que aconteceu, eu falei: Senhor, eu vou dar esse testemunho na igreja. Eu fui lá na roça da gente, irmãos, e só saindo um pouquinho da vertente, mas está no mesmo caminho da obediência. Eu levantei, fui para a roça, eu sempre quando eu levanto, eu oro, madrugada, de manhã, chego na roça, eu olho para as árvores, eu oro. Eu sou muito chorão, tá? A igreja já percebeu. Mas o chorar é de Deus, irmão. Chorar não é motivo de fraqueza, não. Se alguém pensar que é motivo de fraqueza, eu falei: esqueça disso. Chorar não é motivo de fraqueza. Jesus, quando chegou aqui, viu Lázaro morto, o que é que ele fez? Quando ele olhou, ele chorou. Quem sou eu para chegar por mim para desatar por relação à de Jesus? Não sou ninguém. E ele chorou, quanto mais eu. Quando eu chego ali, irmãos, a máquina estava fazendo um reservatório de água lá na roça, que eu estou pretendendo, se Deus permitir, fazer um plantio lá. A máquina, eu falei com o cara para fazer 2 açudes. Ele estava fazendo, ele falou: Cássio, quando eu terminar isso aqui, qual é o outro? Eu falei: eu vou sair, não vai dar tempo de terminar. A gente tinha 2 dias, não vai dar tempo de terminar. Eu vou para a rua, termino que você dá sequência naquele. Ele disse: mas tu vai lá marcar. Quando eu vi aqui que eu entrei, tinha umas ervas, umas braquiárias, minha alta, que quando eu bati o pé, que a caçarola bate o chugado. Mas devido a eu estar caminhando, não deu para eu escutar o chugado. O que eu escutei foi ela. Quando ela jogou o bote, ela parou a boca em cima da minha perna. Que ela fez assim, eu só puxei a perna e afastou. No que ela afastou, eu falei: não estou acreditando numa coisa dessa. Fui lá onde estava a máquina. Olha, ela estava tão violenta para pegar, que eu fui lá pegar o celular, voltei, ela continuou no mesmo lugar. Eu filmei, ela fez o bote de novo, chegava a colocar a língua para fora. E depois foi saindo. Não matei a cobra. No vídeo eu falo, né, irmão? Eu falei: não vou matar porque ela não me pegou. E ali foi a mão de Deus. Então, irmãos, quando a gente se humilha, a gente pega Deus, isso é um livramento, isso é uma bênção. Para mim é uma maior bênção do mundo. Foi mais do que eu acertar na Mega Sena, porque minha vida é muito mais do que isso. Mas, irmãos, então o voltar da história, vai ali o nosso amigo Sansão cabeludo, bonito, musculoso, toda mulher queria Sansão. Existem muitos pregadores, irmãos, que diz que Sansão teve 3 mulheres. Qual é o sinônimo de prostituta, irmão? Como eu sou do Vale do Juquitione, ali o português é bem forte, Sansão tinha uma esposa e 2 raparigas. Aleluia. Uma esposa e 2 raparigas. Sansão se invoca pela mulher de Dina. Aquela foi a esposa de Sansão. Sansão se apaixona por aquela mulher e diz para o pai: não, é essa que eu quero, só me interessa ela. Mas eu que sou pai, ela que é mãe, pastor que é pai, pastor que é mãe, e tantos pais e tantas mães que aqui tem. Muitas vezes existe alguém que fala assim: mas o filho do pastor não obedece, porque o pastor não soube criar. A pastora não soube criar. E no caso da igreja, mas os filhos não são cristãos.
Esquece, irmãos. Não é culpa de pastor, não é culpa de ninguém. Não é culpa de vocês, pais. Cada um traz a sua culpa. Não teve pai mais amoroso do que ele. E olha o que seus filhos fizeram. Olha a história de Ezequias, homem de Deus. Quem foi Manassés? Um monstro. Um monstro. Teve pai mais amoroso do que Davi? Teve pai mais amoroso do que Davi? Cometeu pecado ou cometeu? Pagou um preço ou pagou? Será que algum de nós não estaria o tranco que Davi teve? Não estaria nada. Nem meia-noite vendo. Ele pagou um preço muito alto, mas quem foi Davi? Olha o que os filhos de Davi fez. Só desgraça. Só desgraça. Amon estuprou a irmã. Absalão, enciumado, matou Amon. Ele achou pouco, tomou o rei de Davi e dormiu com suas mulheres. É assim, irmãos. É assim. Mas cada um vai pagar diante de Deus, porque cada um tem seu CPF, sua identidade. Eu tenho certeza que todo pai me ora pelo filho à noite. Quantas vezes à noite eu levanto e peço a Deus para tomar conta dos meus filhos? Repreende, meu Pai Santo. Repreende a bala perdida. Repreende o homem sanguinário. Liga no desastre. Eu tenho certeza que todos os pais aqui fazem, principalmente pais cristãos. Mas não querem, muitos não ouvem. Vão para a igreja. Muitos de nós chegam na igreja naquele ímpeto. Daí pouco vai endurecendo, vai endurecendo, vai endurecendo. E vai esquecendo de Deus. É uma igreja, irmão. Eu pertenci a uma igreja na Bahia. E eu falei para o pastor, eu tive o privilégio de reencontrar o meu pastor depois de 17, 20 anos. Ele já está meio velho. E conversando ali com ele, né? Isso aí, irmão, tanto tempo e tal, começando a conversar. E eu não esqueço nunca, irmãos, que tinha um pastor naquela igreja, e por ele não ouvir a palavra de Deus, e fazer tantas coisas erradas, acabou virando um pederasta. A igreja sabe que é pederasta. E ali acabou a vida dele. Ele acabou se suicidando. Porque isso não é alegria para ninguém. Esse povo não é feliz. Isso é realidade. Tinha uma irmã que já tinha passado 28 igrejas. Morreu com 18 facadas, entrou na cachaça, virou a desgraça e acabou daquela maneira. Foi até a mulher de um tratorista meu. É assim. É a igreja outra, é outra da manhã, é outra depois da manhã, a igreja não presta. Quem não presta é ela. Deixou de habitar na vida. Essa é a realidade. Eu vou estar aqui na igreja até o dia que a pastora pegar pelo lugar e botar para fora. Mas enquanto aqui eu vou estar dentro assim, fico na porta. Aleluia. Porque Deus está aqui, irmão. Deus está aqui no nosso meio. Essa é a realidade da vida. E o que acontece, irmãos? E ali foi Sansão. Sansão, ele não arrumou um casamento, irmãos. Ele arrumou uma guerra. Ele arrumou uma guerra. Que quando ele conhece a mulher de Dina, a primeira desobediência é Sansão. Sansão caminhando. Ele ali, irmãos, quando ele chega na vinha com seu pai, o que acontece? Ele larga o pai e a mãe e entra numa vinha e diz que vem um leão enfurecido, ele pega o leão e rasga no meio e mata o leão, porque naquela hora o Espírito de Deus entrou na vida dele. E ele, com a força do Espírito Santo, ele mata aquele leão. E matando aquele leão, ele não confessou para seus pais, não falou nada. E lá ele segue para Timna. Foi ele e o pai falar com a menina, pedir em casamento. E lá ele conheceu quem não ia aceitar. Juiz em Israel, um homem invejável, que não tinha igual. E ali ele apaixona pela mulher de Timna. Irmãos, eu gostaria de fazer uma junção, porque muita gente fala assim, mas isso é no Velho Testamento. Cada um é diferente, Jesus aboliu tudo isso. Ô, Gabriel, coloca para nós aí, meu filho.
não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Está lá no novo. Aqui já entra Sansão. Aqui já entra Sansão. Ele já começou errado. Ele não deveria jamais ir lá naquela vinha. Ele também não poderia se contaminar com a mulher que não era da sua linhagem. Aqui já começa o erro de Sansão. Mas até aí está tudo bem. Até aí Deus não pesa a mão de Sansão. Sansão continua andando. Sansão continua no projeto de Deus. Deus continua usando Sansão. Mas aí entra outra história. Sansão provoca a ira de Deus. Sansão dá uma festa. Sansão dá uma noite ali. Quando ele vai conhecer a menina, ele, na festa ali, nas bodas, ele faz um desafio a os que estavam lá. Ele diz: olha, descendo pois seu pai a casa daquela mulher, se faz Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele, e disse-lhe pois Sansão: dá-nos-eis um enigma a decifrar, se nos 7 dias das bodas não me calares e descobrires, dá-nos-eis as 30 camisas e 30 festas festivais. Se os caras não decifrassem o enigma dele, eles que teriam que dar as 20